Olá, seja muito bem-vindo ao canal Meu Pet Fala. Vou te apresentar agora 10 plantas que são venenosas para o seu cão. Ele pode morrer se comer uma delas. Então, preste bastante atenção, pois uma destas plantas pode estar dentro de sua casa, na sacada ou no seu quintal. Vamos lá! Planta venenosa número 1. Copo de leite. A planta conhecida como copo de leite é extremamente venenosa para cães devido à presença de oxalato de cálcio insolúvel em suas folhas e caules. Quando um cão ingere qualquer parte desta planta, os cristais de oxalato de cálcio causam irritação imediata na boca, língua e garganta do animal. Isso resulta em sintomas como salivação excessiva, dificuldade para engolir e vômito. Os cristais de oxalato de cálcio podem penetrar nos tecidos moles do trato digestivo, levando a dor intensa e inflamação. Em casos mais graves, se ingeridos em grandes quantidades, podem causar inchaço severo na boca e garganta, dificultando a respiração. Além disso, a toxicidade pode se estender ao trato gastrointestinal, causando dor abdominal, diarreia e desidratação. O contato direto com a seiva da planta também pode provocar irritação na pele e nos olhos do cão, resultando em vermelhidão, coceira e lacrimejamento. Planta venenosa número 2. Bico de papagaio. A planta bico de papagaio, também conhecida como poinsettia, é extremamente venenosa para cães devido à presença de substâncias tóxicas em sua seiva. A seiva leitosa contém diterpenos, ésteres de formol e saponinas, são altamente irritantes e impossibilitam o desenvolvimento e reprodução dos organismos, causando toxicidade aguda. Quando um cão mastiga ou engole partes desta planta, pode sofrer uma série de reações adversas. Os sintomas iniciais de intoxicação incluem salivação excessiva, irritação oral e vômitos. O contato direto da seiva com a pele ou os olhos do cão pode causar dermatite, caracterizada por vermelhidão, coceira e inchaço. A irritação ocular pode levar a lacrimejamento intenso e desconforto. Se a planta for ingerida em grandes quantidades, pode resultar em sintomas gastrointestinais mais graves, como dor abdominal, diarreia e desidratação, além de um mal-estar geral. Portanto, é essencial manter essa planta fora do alcance dos animais de estimação. Planta venenosa número 3. Antúrio. A planta antúrio é extremamente venenosa para cães devido à presença de cristais de oxalato de cálcio insolúveis em todas as suas partes, especialmente nas folhas e caules. Quando um cão mastiga ou engole qualquer parte do antúrio, os cristais de oxalato de cálcio liberam toxinas que causam irritação imediata na boca, língua e garganta do animal. Isso pode resultar em sintomas como salivação excessiva, dor intensa na boca, inchaço da língua e dificuldade para engolir. Além dos sintomas orais, a ingestão de antúrio pode levar a problemas gastrointestinais como vômitos e diarreia. Em casos graves, a irritação e o inchaço podem se estender para a garganta, causando dificuldade respiratória, o que pode ser potencialmente perigoso. O contato direto com a seiva do antúrio pode também provocar irritação na pele e nos olhos do cão, levando a vermelhidão, coceira e lacrimejamento intenso. Planta venenosa número 4. Azaleia. A planta azaleia é extremamente venenosa para cães devido à presença de graianotoxinas, conhecida também como mel bravo, que está presente em todas as partes da planta, especialmente nas folhas e flores. O mel bravo interfere na função celular, afetando principalmente o sistema cardiovascular e nervoso do cão. A ingestão de qualquer parte da azaleia, mesmo em pequenas quantidades, pode causar sintomas graves. Os sintomas de intoxicação começam geralmente com salivação excessiva, vômitos e diarreia, e podem progredir para sinais mais severos como fraqueza, depressão, tremores musculares, perda de coordenação e queda da pressão arterial. Em casos graves, pode ocorrer diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial e arritmias cardíacas, que são fatais se não tratadas rapidamente. A intoxicação por azaleia também leva a sintomas neurológicos como convulsões e coma. Planta venenosa número 5, espada de São Jorge. Também conhecida como língua de sogra, é extremamente venenosa
venenosa para cães devido à presença de saponinas em suas folhas. As saponinas são compostos químicos que, quando ingeridos, causam irritação no trato gastrointestinal e outros sintomas adversos nos animais. Quando um cão mastiga ou engole esta planta, os sintomas iniciais incluem salivação excessiva, náusea e vômitos. Isto acontece porque as saponinas irritam as mucosas da boca, estômago e intestinos. A ingestão também leva a diarreia, dor abdominal e letargia. Em casos mais graves, causa desidratação devido ao vômito e diarreia persistentes. O contato direto com a seiva da planta pode provocar irritação na pele e nos olhos do cão, resultando em vermelhidão, coceira e lacrimejamento. Mantenha o seu cão afastado da espada de São Jorge e monitore ambientes onde essa planta está presente. Se houver suspeita de ingestão da planta, é crucial procurar atendimento veterinário imediatamente. Venha fazer parte de nossa comunidade e aprenda dicas sobre o seu pet. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e dê um like. Continuando. Planta venenosa número 6. Espirradeira. Exigente quando se trata de temperatura e umidade, a espirradeira é um arbusto grande que contém folhas de cores que variam entre rosa e magenta. Porém, a sua beleza é extremamente traiçoeira, escondendo um perigo mortal, a sua toxicidade extremamente alta. Seus princípios ativos, a oleandrina e a neriantina, são achados por toda a planta e podem matar um homem de até 80 quilos, caso sejam ingeridos. Assim, você já tem uma ideia do estrago que esta planta fará no seu pet se for ingerida. Os sintomas são os mesmos tanto em humanos quanto em animais e podem aparecer entre 1 e 24 horas após a ingestão. Nesses casos, serão apresentadas dores abdominais, pulsação acelerada, diarreia, vertigem, sonolência, dispneia, irritação da boca, náusea e vômitos. Seu pet irá entrar em coma e, chegando neste ponto, você não terá mais como ajudar, levando ele à morte fatal. Planta venenosa número 7. Violeta. Esta planta não é considerada extremamente venenosa para cães. Na verdade, ela é geralmente segura e não contém compostos altamente tóxicos que causam envenenamento severo em cães. No entanto, é importante manter cuidado, pois esta planta é muito comum nos lares e pode causar desconforto gastrointestinal se ingerida em grandes quantidades. Os sintomas típicos incluem salivação excessiva, vômito e diarreia. Esses sintomas são geralmente leves e autolimitados, ocorrendo devido à irritação do trato gastrointestinal. A irritação ocorre porque, como muitas plantas, as violetas contêm compostos que não são facilmente digeríveis pelos cães. Apesar da baixa toxicidade, é sempre aconselhável monitorar o comportamento do cão após a ingestão de qualquer planta e procurar orientação veterinária se os sintomas persistirem ou se o cão ingeriu uma quantidade significativa. Planta venenosa número 8. Lírio. É extremamente venenosa para cães devido à presença de compostos tóxicos em todas as suas partes, incluindo flores, folhas, caules e bulbos. A sua toxicidade causa uma série de sintomas graves e potencialmente fatais se não tratados rapidamente. Os primeiros sintomas de envenenamento incluem salivação excessiva, vômito e diarreia, que ocorrem porque os compostos tóxicos irritam o trato gastrointestinal. À medida que a toxina se espalha pelo corpo, causa letargia, perda de apetite e dor abdominal. Os efeitos mais graves incluem dano renal agudo. As toxinas presentes levam à insuficiência renal, aumento da sede e micção, seguida por redução na produção de urina. Se não tratada a tempo, a insuficiência renal pode ser fatal em poucos dias. Além disso, os lírios causam sintomas neurológicos como desorientação, tremores e convulsões em casos graves de intoxicação. Planta venenosa número 9. Tomate verde. A planta de tomate verde é extremamente venenosa para cães devido à presença de solanina e tomatina, compostos tóxicos encontrados nas partes verdes da planta, incluindo folhas, caules e frutos não maduros. A solanina e a tomatina causam uma série de sintomas adversos quando ingeridos por cães. Os primeiros sintomas de envenenamento incluem salivação excessiva, vômito e diarreia, que ocorrem devido à irritação do trato gastrointestinal.
abdominal. Além dos sintomas digestivos, a ingestão leva a letargia, fraqueza, perda de apetite e confusão. Em casos mais graves, a solanina e a tomatina afetam o sistema nervoso central do cão, resultando em tremores, convulsões e dificuldades respiratórias. A toxicidade causa irregularidades cardíacas, como arritmias, que são fatais se não tratadas rapidamente. Planta venenosa número 10. Mamona. A mamona é extremamente venenosa para cães devido à presença de ricina, uma das toxinas naturais mais potentes conhecidas. A ricina está concentrada especialmente nas sementes da mamona, que podem parecer atraentes para cães curiosos, mas mesmo uma pequena quantidade ingerida pode ser fatal. Quando um cão mastiga ou engole partes da mamona, especialmente as sementes, a ricina interfere na síntese proteica celular, causando danos extensivos em vários órgãos. Os primeiros sintomas de envenenamento incluem salivação excessiva, vômito e diarreia intensa com sangue. À medida que a toxina se espalha pelo corpo, podem ocorrer sintomas mais graves, como dor abdominal intensa, desidratação, letargia e fraqueza. Em casos severos, ocorrem danos nos órgãos internos, como fígado e rins, resultando em insuficiência hepática e renal. Também podem ocorrer convulsões e colapso cardiovascular, que são fatais. O Meu Pet Fala te dá uma dica. É muito importante que você dê uma boa olhada no seu território e veja se não tem algumas destas 10 espécies de plantas que acabamos de te apresentar. Caso encontre alguma, a sugestão é colocar uma cerca ao redor, evitando assim o fácil acesso. Agora clique em um desses vídeos que aparecem aí na tela e fique sabendo de mais curiosidades sobre o incrível mundo dos animais. Um beijo no coração e até o próximo!